3 maneiras de lidar com a ansiedade e preocupações do dia a dia. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Vem aproveitar para você descobrir aí maneiras mágicas que vão ser super bacanas para te ajudar. Você é daquelas que quando vai dormir à noite, tá super cansado e aí fala, eu vou descansar. Só que aí começa a fazer aquele download lá da lista de preocupações, começa a lembrar de tudo que você deixou de fazer, o que você vai fazer amanhã e fica lá fazendo download de uma lista enorme, só se preocupando, né? Se preocupando com tudo que vai rolar. Ou então quando vai começar aí, quando tem alguma coisa para fazer no outro dia, seja uma apresentação muito importante, ou algo que vai ser assim um evento, alguma coisa que você precisa realizar ali, uma reunião que é importante e decisiva, e aí bem na hora H, você não consegue ali dormir, você deveria descansar, ter uma noite tranquila para o outro dia ser melhor, mas você fica tão ansiosa e tão preocupada que aí nem dorme a noite toda. Se isso acontece com você, esse bate-papo foi feito para você. Pode chegar, porque hoje a gente vai falar aqui sobre 3 maneiras de você lidar com as preocupações e com a ansiedade do dia a dia. Hoje nós teremos uma convidada especial que já está chegando por aqui. Então, você está arrumando aí o seu perfil, se você está vendo essa live gravada, vai saber de tudo que rolou. Fica com a gente até o final, porque tem dicas maravilhosas. Vocês vão amar a forma como a Fabiola trata esse tema. Vocês vão gostar bastante aqui das dicas que ela trouxe para vocês. Então, fica conosco até o final, porque senão você não vai descobrir uma das maneiras maravilhosas que você tem para lidar com isso. Mas, Gisele, será que é possível lidar com isso? Eu já estou tão acostumada a ficar me preocupando. Toda hora eu fico tão preocupada com tudo, eu fico tão ansiosa. Será que é possível pensar de forma diferente? É sim, é totalmente possível e é isso que a gente quer compartilhar aqui com você. Até porque, né, minha amiga diva, para ser diva você precisa aí encontrar maneiras de deixar o seu dia a dia mais leve. E é por isso que a gente tem aqui essa série de encontros toda noite para começar a compartilhar aí ideias de como é que pode ser mais leve o seu dia a dia, como é que a gente pode trazer mais leveza em tudo aquilo que você tem para fazer. Você que é mulher multipapéis, assim como eu, né? Tá o tempo todo segurando pratinhos aí diferentes, né? Uma hora tá cuidando do time, outra hora tá cuidando do seu projeto empreendedor, outra hora tá cuidando da família, tá cuidando dos filhos, tá cuidando de quem você ama. Cada hora você tá ali cuidando de um pratinho que é importante para você, sabe muito bem como é que é o dia a dia e sempre aparecem coisas ali que vão nos deixando mais preocupadas. Agora, a boa notícia é que a gente tem maneiras super especiais, simples e fáceis que podem te ajudar aí nesse dia a dia a poder compartilhar aí de uma forma mais tranquila e mais leve, né? Gisele, você está querendo dizer aqui que nunca mais eu vou me preocupar? Nunca mais é muito tempo, né, amiga? Mas existem formas de trazer leveza aí para o seu dia a dia e é isso que a gente quer conversar aqui com você nessa noite. Então, você que está chegando, boa noite, seja muito bem-vinda. Já vai avisando aí a galera que já estamos ao vivo no ar. Manda aviãozinho aí para todas as suas amigas, principalmente aquelas que você sabe que costumam ficar muito preocupadas ou muito ansiosas. A gente sempre tem uma amiga que diz isso pra gente, né? Eu fico tão ansiosa quando algo vai acontecer. Lembra dela agora e já manda aí o aviãozinho para ela. Fala, amiga, esse tema foi feito para você. Vamos espalhar essa mensagem aqui do bem e vamos divulgar que existem maneiras muito mais simples da gente lidar com preocupação e com ansiedade no dia a dia. Também já vai apertando aí os coraçõezinhos para o Instagram entender que esse tema aqui é relevante, que a gente pode compartilhar com outras pessoas. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso tema vai ser para falar sobre maneiras de lidar com a ansiedade e as preocupações do seu dia a dia. Antes da gente trazer aqui a nossa convidada maravilhosa e começar a conversar com ela sobre esse bate-papo aí bem gostoso que a gente vai ter, quero te lembrar por que é importante a gente falar desse tema.
Quando a gente se preocupa demais, quando a gente fica muito ansioso, acaba havendo um desgaste ali emocional, um desgaste de emoções. E a gente consegue perceber isso até fisicamente, né? Vai além do emocional, a gente muitas vezes percebe até mais um peso mesmo físico. E existe até um esgotamento por conta de tudo isso. Então, quanto mais você aprender a lidar melhor com essas preocupações e essa ansiedade do dia a dia, vai ficar mais leve, você conecta. Aí, voltamos, muito bem. Já troquei até de lugar hoje, minha gente, para ver se a internet coopera aqui, né, com a nossa convidada, que ontem ela fez umas armadilhas aí, porque ontem o papo era home office, então ela resolveu mostrar na prática como é que era o home office. Mas hoje a gente vai falar sobre 3 maneiras de lidar com as preocupações e ansiedade do dia a dia. Estava brincando com a minha convidada de ontem, que assim, a gente escolhe o tema e aí parece que o universo resolve, né, conspirar ali para que aquele tema esteja vivo. Então, não vamos ficar ansiosos, vai dar tudo certo com a nossa live, né? Não vamos nos preocupar, que vamos conseguir falar do tema sim, nossa convidada já chegou. E aí é muito importante você aprender a lidar melhor com essas preocupações, porque como eu estava dizendo, vida é uma jornada viva, né? Então, viver é realmente estar ali de frente com os perrengues, resolvendo problema, e isso está tudo certo. Só quer dizer que você está vivo, cheio de energia e que isso é muito bom. Mas existem maneiras em que você pode aplicar aí no seu dia a dia para lidar melhor com toda a ansiedade, com as preocupações. E esse é o tema que a gente quis trazer aqui para você hoje, para que a gente possa conversar sobre esse tema e te ajudar aí a lidar melhor com essas situações. Quero já te avisar, olha, estamos aqui super abertas para responder as suas dúvidas, esclarecer todas as suas questões, o que você quiser compartilhar. Vai comentando aqui ao longo da live, porque a gente adora a sua participação. Essa é a ideia, que a gente tem aqui uma troca de conteúdo e de conhecimento. Então participa sim, aproveita aí da nossa convidada que tem uma especialidade enorme aí, é uma mega expert no assunto e vai conseguir compartilhar aí muita coisa boa com vocês. Para vocês que todos que estão chegando aqui, boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Já manda o aviãozinho para a amiga que ainda não chegou na live, aquela que gosta de se preocupar demais, aquela que anda muito ansiosa ultimamente com tudo isso que está vivendo. Quem é que não tem seus momentos de ansiedade, né, em tempos atuais? Mas já manda aí o aviãozinho para ela, fala, vem para cá, para o nosso bate-papo também. Vamos começar a falar sobre esse tema, porque vai ser um tema muito gostoso para a gente poder aproveitar. Então, chega mais, vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a ideia, queremos fazer aqui um bate-papo interativo com vocês. E a nossa convidada, gente, já está por aqui, já aqui, eu vou chamá-la para a gente começar essa nossa conversa super bacana. Fabiola é uma querida aí, nos conhecemos, né, na jornada profissional. Já trabalhamos juntas, né? Já fomos colegas aí, atuando na mesma empresa. Hoje não atuamos mais, mas é uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional que é muito dedicada àquilo que faz, super comprometida. Eu me lembro que quando a gente se conheceu, ela fazia 2 cursos ao mesmo tempo, e aí eu perguntei para ela, falei, nossa, mas por que 2 ao mesmo tempo? Ela, não, porque eu tenho pressa de aprender, eu quero muito me especializar sobre essa gestão de pessoas, e eu tenho certeza que ela se especializou e que ela realiza, sim, com certeza, cada dia que passa um trabalho melhor. E psicóloga, gente, então vai poder aqui nos tratar de uma forma bem simples e tranquila no nosso divã das preocupações e ansiedade. Vai nos contar se tem maneiras, e tem sim. Já vou contar o spoiler, tem 3 maneiras maravilhosas de você poder lidar com a ansiedade e com as preocupações do dia a dia. Então não perde tempo, fica até o final, já prepara aí um lugar para você anotar essas dicas, porque eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que a gente tem preparado aqui hoje. Principalmente nesse momento, né, em que a gente ainda está aí se adaptando a esse novo normal, vivendo aí todos os desafios diários,
desafios de perdas também, infelizmente, né? Perdendo pessoas que a gente gosta, perdendo às vezes oportunidades, tendo que se reinventar, tendo que se reorganizar para conseguir traçar aí um novo cenário, né? Para esse novo normal que a gente vive. É muito comum a gente se preocupar e também ficar muito ansioso, muito preocupado com tudo que vai acontecer. Isso é parte do dia a dia e a gente não está aqui para dizer para você que você não vai viver essas emoções e que você não vai ter esse tipo de sentimento. Mas a gente quer compartilhar com você hoje 3 maneiras maravilhosas de você lidar com essas situações do seu dia a dia. Eu me preocupo bastante com esse tema, inclusive no meu livro que está chegando por aí, né? O livro que foi feito para você, minha diva querida, que é a coragem de se apaixonar por você mesma. Tem um capítulo dedicado a como a gente pode tranquilizar aí o nosso coração e como é que a gente pode relaxar um pouco mais sem que isso nos traga um peso ou uma culpa de que a gente não está sendo preocupada ou de que a gente não está cuidando daquilo que precisa, mas que é possível sim ter mais leveza. E aí eu trouxe Fabíola hoje porque eu sei que ela também compartilha de ideias desse mesmo tipo, né? Que ela também ratifica aí esses pensamentos. E eu pedi para ela preparar exclusivamente para vocês 3 dicas maravilhosas. Então eu vou pedir para a Fabíola mandar aí o convite para participar aqui conosco ao vivo, porque a gente já vai começar o nosso bate-papo, né? Porque papo bom, a hora passa depressa e a gente tem que aproveitar aí muito dessa expert que veio aqui conversar conosco nessa noite. Pode mandar aí o convite para a gente começar esse bate-papo e fazer aqui, deixa eu aceitar, nossa convidada chegando diretamente de onde? Será que ela está? Será que ela está em Catanduva? Será que ela já está em outra cidade? Boa noite! Queria estar aqui com Tudo você. bem? Tô te ouvindo aqui, tô maravilhada te ouvindo aqui. Ai, Tudo bem, e que você? delícia te reencontrar depois de tanto tempo. Tanto tempo. Gente, a Gisele foi uma mestre para mim. Essa mulher aí me ensinou muito. Quando surgiu o convite para falar com você, eu falei, gente, mas será? Será que é isso mesmo? Então, com certeza eu vou falar com ela. Fiquei muito feliz, Gi. Obrigada, obrigada mesmo. Fiquei muito feliz pelo convite. É uma honra estar falando com você. A gente se cruzou, vi que você falou. Tô Oi? sim. Da minha carreira, né? E que me ensinou tanto. Então, fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui com você. Que bom, eu também estou super feliz de ter você aqui comigo. Tenho certeza que o nosso papo vai ser uma delícia. Já dei spoiler aqui que você preparou 3 dicas exclusivas aqui para a gente falar nessa noite. Mas, para a gente começar aqui o nosso esquenta, o nosso bate-papo, né? Eu queria que você compartilhasse aí um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz, que você é uma apaixonada por pessoas. Já Sim, sei disso, né? Mas sim. conta um pouco mais sobre você. E você tá onde? Tá em Catanduva? Já mudou de cidade? Já Onde é que você mudei, tá? Gi. Já mudou? Gi, depois que eu passei por lá, eu já passei por Aparecida do Taboado, já passei por Joinville e agora eu tô em Ribeirão Preto. Eu tô na Ai, ponte tudo Ribeirão bom. Preto São Paulo, né, o tempo todo, mas eu conto assim um pouco sobre mim. Vai Bom, lá. gente, prazer estar aqui. Como a gente falou, sou apaixonada por pessoas, trabalho na área de gestão de pessoas desde 2005. Uma área que eu sou apaixonada, né? Que eu acho que eu costumo falar que eu não escolhi RH, parece que caiu no meu colo e esse propósito de vida, né? E eu sou formada em administração, essa foi minha primeira formação em administração de empresas, sempre indo pelo caminho, aí sempre gostei disso, mas foi pela oportunidade, primeiro administração e depois eu fui para psicologia. Então, foi administração, psicologia. Depois eu fui me especializar. Lembrei na hora que você falou assim, mas por que 2 cursos? Não, porque eu quero mais, eu quero fazer mais. Isso não mudou, viu, Gil? Assim, até sou ansiosa também. Então eu vim aqui para dar dicas, mas eu também tenho ansiedade. E tenho essa necessidade de se especializar, de falar de pessoas. Eu acho que o mundo está mudando muito, né? Então,
eu tenho buscado me desenvolver. Mas eu tenho uma carreira formada aí na área de RH, de forma generalista, né? Eu já atuei em vários subsistemas, passei em várias empresas, tive a oportunidade de passar em vários segmentos, né? Então isso foi muito feliz, assim, porque eu consegui viver um pouquinho do sucroalcooleiro, consegui viver um pouquinho da indústria, um pouquinho do varejo. E hoje eu estou trabalhando numa empresa que trabalha na distribuição de materiais hospitalares, então a gente alimenta o hospital, isso com um propósito também muito bom, porque a gente está vivendo isso de pandemia muito forte também, né? E atuo na área de RH há tanto tempo, assim, e costumo falar que realmente acho que é a área que eu me identifiquei, é a área que eu gosto de fazer para a vida. Tive a oportunidade de cruzar com a Gisele, né? Como eu falei, gente, foi um prazeraço trabalhar com a Gisele. Eu lembro, Gi, que foi logo quando, assim, eu cheguei em São Paulo. São Paulo, para mim, era outro mundo, sabe? Eu falava, gente, o que é isso aqui? É Porque a gente que é do verdade. interior, né? A gente que é do interior acha assim, não, mas eu vou para São Paulo, né? E eu fui para São Paulo aí, com a cara e com a coragem, com o apoio do meu pai também, mas cheguei lá. Aí É. A Gisele me recebeu super bem. Foi uma oportunidade gigante de ter passado nessa trajetória dentro do Torra. Aprendi muito e cá estou, né? Continuando nessa trajetória de RH, nessa trajetória de vida, de propósito, para tentar cada vez mais impactar pessoas, né? Deixar o legado que a gente deixa em relação não só aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente é, né? Eu costumo falar que esse é o maior legado que a gente deixa por onde a gente passa, é aquilo que a gente é, né? A capacidade que a gente tem de impactar pessoas, de influenciar pessoas. E sigo nesse meu propósito de vida atuando na área de RH por mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos aí na área. Que delícia, é isso mesmo. E muito legal, uma coisa que você já começou falando, e eu vi um post seu outro dia falando sobre isso, né? Que realmente o legado que a gente deixa não tem a ver com aquilo que a gente faz, né? Tem muito mais a ver com aquilo que a gente é, na verdade, né? E eu acredito muito nisso, assim, nessa questão da essência, né? Por isso que eu quis compartilhar num livro, assim, a importância de você valorizar a sua trajetória, valorizar a sua essência, trazer à tona de verdade quem você é. E acho que até para a gente ir começando a falar disso, né? Uma das coisas que norteia um pouco, que pode ajudar, é um pouco realmente esse conhecimento do que a gente é, né? Porque outro dia eu estava pensando, eu falei, poxa, por que será que a gente fica tão ansiosa quando vai acontecer uma coisa? E pode ser, às vezes, uma coisa maravilhosa, né? Pode ser aquela... Faz tempo que a gente não vê festa, né? Mas na época que a gente fazia muita festa, né? Sei lá, uma mega festa. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu me casei, eu fiz a festa de casamento e na noite anterior eu fiquei tão ansiosa, tão nervosa, que aí, em vez de, né, eu lembro até hoje que a cabeleireira falou assim pra mim, olha, você dorme bem, fica uma noite bem tranquila, porque aí a pele ajuda na maquiagem, né? Você chega aqui mais com uma pele mais tranquila, que nada, não dormi. Fiquei lá pensando 300 coisas, imaginando tudo que ia dar de errado, na verdade, no casamento, né? Me preocupando com coisas que não precisava. E aí, quando eu cheguei lá no outro dia, ela olhou pra mim e falou, meu Deus, onde você passou? Agora vai ter que piorar a maquiagem aqui para dar um jeito nessas olheiras. Porque... E aí, outro dia eu tava lembrando, eu falei, poxa vida, como é que a gente faz, né? E tem muito a ver com essa expectativa do fazer, né? O que vai acontecer naquele dia? O que eu vou estar fazendo, né? O que eu vou estar querendo preencher? E eu me lembro que essa foi uma situação, por exemplo, que depois eu falei, poxa, mas não dá nem para você se dar conta, porque aquele momento passa tão rápido. E aí depois você vai lembrar, na verdade, pelas fotos, né? Então, quer dizer, toda aquela preocupação... Passou em um minuto, né? Você nem consegue lembrar, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de desfrutar, né? Então, acho que o primeiro passo talvez seja pensar um pouquinho aí nessa expectativa que a gente tem, né? Porque tem coisas que a gente faz no dia a dia e que pode acontecer uma surpresa ali, mas como eu não estou botando essa expectativa toda, ela vai passar despercebida, né? Por exemplo, a gente não bota expectativa para tomar banho, né? A gente toma banho todo dia, né? Eu acho. Se
Se tudo Sim, estiver ok aqui com toda a galera que tá na live, né? A tá gente tudo toma aí certo. um banhozinho por dia, né? E a gente Aham. não bota uma mega expectativa na hora desse banho. E às vezes pode ser até que aconteça ali uma coisa Alguma errada, sei lá, situação. o chuveiro não esquentou, alguma coisa, e Uhum. você contorna e vai. Mas quando a gente coloca expectativa demais naquilo que está acontecendo, aí já começa a balançar um pouco esse tom aí, tanto da Uhum. preocupação e da ansiedade. Você Sim. pensa dessa forma também, Fabi? Você acha que tem a ver um pouco aí com essa expectativa que a gente fica querendo dar para aquilo que vai acontecer? Gi, eu acredito nisso também. Você sabe que quando você falou para mim, vamos falar sobre ansiedade, preocupações do dia a dia, eu parei para pensar um pouco também. E essa situação de ansiedade, preocupação, a gente tem em todo momento, né? É claro que quando a gente fala ansiedade, depende muito também do grau de ansiedade, né? Porque tem a ansiedade generalizada, que deve ser tratada, deve ser cuidada, inclusive até com terapia e tudo mais. Mas estar ansioso por aquilo que pode vir a acontecer, que não aconteceu ainda, por situações que a gente sabe que vai acontecer, mas às vezes é pequena, às vezes é simples, e eu vou passar por isso porque em algum momento eu já passei, né? E parece que de um tempo para cá, assim, eu fiquei pensando nisso, a pandemia parece que foi um gatilho ainda mais para se intensificar muito mais, né? É natural porque a gente sabe que muita coisa mudou, os nossos hábitos mudaram, a nossa rotina mudou, então as coisas de fato mudaram. Mas pelas minhas conversas, por tudo que a gente vive no mundo corporativo, mas também na nossa vida pessoal, parece que as coisas se intensificaram muito mais. E essas emoções que a gente vive, alegria, tristeza, raiva, dor, medo, a gente sempre viveu. É claro que eu acho que agora com uma profundidade diferente, porque tem perdas, tem muitas coisas, né? Mas eu acho que as coisas se intensificaram, sabe? Eu acho que na pandemia as coisas se somatizou e se intensificou um pouco mais. E uma das coisas que você falou aí, e eu acredito, sabe, eu acho que faz todo sentido, é a questão do autoconhecimento, né? Isso era até uma das coisas que eu marquei aqui para a gente falar. Eu acho que a gente precisa. A palavra por si só, autoconhecimento, ela já nos traduz, né? Aí você precisa se conhecer, né? E tá tudo bem, né? A gente precisa se conhecer. Mas não é tão simples assim, né? O autoconhecimento, na minha visão, assim, é uma reflexão profunda realmente daquilo que você é, né? Daquilo que você reconhecer as suas emoções, né? Permitir, né? Sentir essas emoções. Reconhecer até onde você consegue ir, né? Até onde você consegue sozinha pensar em ajudas, ferramentas. Porque quando a gente quer fugir do problema, ou a gente quer fugir da ansiedade, né? Você vai sair correndo, a ansiedade está com você, né? Você vai sair correndo, o problema está com você. Você vai voltar, você vai ter que resolver do mesmo jeito. Ninguém consegue fazer muitas coisas por você, né? Então, fugir é até pior. Fugir do problema, fugir da ansiedade é muito pior. É realmente essa capacidade de tentar se olhar para dentro, assim, sabe? De tentar enxergar o que te causa dor, de tentar enxergar o que te causa medo, de tentar enxergar aquilo, qual que é a tua fortaleza, o que te faz forte, né? Quando a gente tem essa capacidade, talvez, de conseguir enxergar um pouco mais da gente, não que seja simples, né? Eu tava aqui, eu tava ansiosa para essa live, né? A gente tava ansiosa porque a gente fica ansiosa com coisas que acontecem às vezes diferente no meio do nosso caminho aí. Mas parece que as nuances, assim, elas vão acontecendo, mas você consegue transitar com elas com mais facilidade, né? Nem sempre é fácil, mas quando a gente se conhece, assim, olha, eu sei que eu preciso fazer tal coisa para ficar bem na live. Eu vou fazer isso, eu vou me preparar. Eu sei que para mim, eu me conheço, eu sei que talvez eu precise ficar com papel e caneta aqui na mão. Epa, então eu vou colocar o papel e caneta aqui na mão. Acho que essa capacidade que a gente tem de se conhecer, para mim, é muito importante. E eu falo um pouco por mim também, sabe? Não só por ser psicóloga, porque tem muitas psicólogas clínicas aí que pode falar muito mais isso, mas por a gente viver o tempo todo, assim, nesse mundo, treinando pessoas, desenvolvendo pessoas, eu sempre costumo falar isso, que o autoconhecimento é a base, assim, para a gente conseguir criar bons relacionamentos, para a gente conseguir lidar com as situações que a gente tem
várias situações no mundo corporativo, lidar dentro da nossa casa, né? Na Sim. família, nos relacionamentos, no casamento, né? Então, quando a gente se conhece, a gente inclusive passa a conhecer um pouco mais o outro também. Eu passo a conhecer um pouco mais o outro. E eu acredito, Gil, eu acredito que é isso, assim, sabe? Na minha visão, eu acho que a base, assim, autoconhecimento é mega importante para os nossos dias, sabe? Com certeza, Fabi, também compartilho aí dessa opinião, porque é justamente o que você falou, né? Até porque eu também vivo isso, assim, e acho que é uma jornada que a gente sempre tem ali oportunidades, né? De descobrir coisas diferentes, de trocar formas diferentes de fazer, né? Você deu exemplo aí super interessante falando do seu momento mesmo, né? Para a live, de repente, você precisa aí ter um papel perto de você, né? E eu fui percebendo justamente nessa jornada do autoconhecimento que às vezes é esse detalhe que nos traz aí uma coisa super importante que é eu não vou rejeitar as minhas emoções, mas fica mais fácil de acolher essas emoções, né? Quando eu, de alguma forma, dou ali um conforto mínimo, né? E a gente faz isso com muita naturalidade quando é para outra pessoa, né? Então, eu até comento isso no livro porque eu percebi que é uma coisa que a gente faz mais. Olha para você e trata você como se você fosse sua melhor amiga, porque para sua melhor amiga você tem sempre ali uma palavra de conforto, né, de apoio, e provavelmente se ela tivesse muito preocupada, muito ansiosa, você acharia uma forma de falar para ela, olha, não, mas vamos tentar desvendar aqui um pouco esse cenário, fica tranquila, né, vamos tentar olhar por outra forma. Então para o outro é sempre mais fácil. Conosco a gente não faz isso e muitas vezes está ligado aí diretamente a isso que você falou, né? Ao autoconhecimento. Então, levanto muito essa bandeira e acho que cada dia a gente tem que mergulhar para ser especialista, porque tudo está acontecendo aí dentro de você. Não tem outra pessoa, né, que possa entrar aí dentro de você. Alguém pode, mesmo que te ame demais, pode tentar entender um pouco, pode ter muita empatia pelo seu momento, mas o que está acontecendo aí dentro de você é só você que vai conseguir dizer, né? Então, quando a gente tem esse poder de ser especialista na gente mesmo, às vezes não é para fazer uma grande transformação, mas é só para fazer uma coisa simples, como o exemplo aí que você deu da questão do papel, né? E eu também tenho aqui os meus rituais, né? Então, para a coisa ficar mais tranquila, então chegar com antecedência, poder estar aqui sentada um pouco antes para me sentir mais tranquila, para dar tempo de baixar um pouco a adrenalina que a gente fica antes de começar. Enfim, são gatilhos muito simples que você vai aprendendo e não é que você nunca mais vai se preocupar, né? Porque isso é inerente ao nosso dia a dia, né? Mas realmente o autoconhecimento pode ajudar com esses detalhes. E o que é muito legal, e eu acho que você tem que pegar aí essa dica que a Fabi trouxe aqui e realmente começar a pesquisar dentro de você qual seria uma coisa simples que faria você se sentir mais tranquilo naquela situação que te deixa mais ansiosa, né? Se de repente a sua ansiedade aqui for na hora que você vai conversar com o seu time, ou for na hora que você vai conversar com o seu chefe, ou for na hora que você vai conversar sobre um determinado assunto com o seu marido, que você já sabe que aquilo ali já vai te tirar do eixo, descobrir uma coisa simples que pode te ajudar a estar mais confortável. E aí, como a Fabi disse, você não vai pular o problema, porque só lá no filme é que o colega tinha o controle remoto de avançar as situações, Exato, né? só no filme lá antigo, e nem funcionou tão bem para ele, olha que era filme, imagina na vida real. Não dá pra gente pular essa etapa da vida, a gente vai ter que enfrentar ali, né, de frente a situação de peito aberto ali. Então, achar uma coisa que às vezes te deixa mais confortável naquele momento já pode ser aí um primeiro gatilho simples para te ajudar, né, a lidar ali com aquela a situação que você vai passar ali, né? E principalmente não paralisar, porque eu acho que esse é um termômetro bom também, né, para a gente ver assim, até se o autoconhecimento está funcionando, né? Eu costumo fazer essa medição comigo mesmo, porque
Se eu me paralisei por conta do medo, poxa, então ainda tem mais alguma coisa que eu preciso entender para conseguir seguir adiante, né? Porque sentir medo, tudo bem, mas vamos lá em frente com medo mesmo, né? Não vamos deixar ele para trás, vamos seguir aí em frente, né? Então, isso tudo ajuda, né? Como ela trouxe aqui a questão do autoconhecimento, para que você lide aí de uma forma mais tranquila, né? E o que mais, Fabi? Já temos uma primeira que eu já temos uma primeira. Aqui. Então, e assim, para complementar essa questão do autoconhecimento que eu falei, que eu acredito muito, muitas pessoas me perguntam sobre testes, sobre onde eu consigo me conhecer mais, né? E não é só pro teu marido, que você pergunta pro teu marido, né? Como que você acha que eu sou? Você vai ter um viés aí que você pode gostar, como você pode não gostar muito, né? Mas acho que tem muitas oportunidades hoje da gente procurar, entender, pesquisar um pouco mais em relação ao autoconhecimento. Tem vários testes também na internet. Enfim, para as pessoas que estão buscando sobre isso, acho que vale pesquisar, porque hoje a internet tem muita coisa boa, como tem coisas também que não servem, mas tem muita coisa boa em relação ao autoconhecimento. E uma outra coisa, Gi, que eu acho que complementa um pouquinho do autoconhecimento, e que eu também coloquei aqui, e isso que você falou, tá muito ligado a isso que você falou, se permitir viver isso, sabe? Se permitir viver isso que você tá passando. Porque quando a gente corre não resolve, né? E quando eu falo se permitir, Fabiola, você tá querendo dizer que a gente tem que se permitir a sentir ansiedade? Você tá falando que a gente tem que se permitir a viver problemas? Não. Mas é olhar para isso que você está vivendo de forma honesta, pela ótica da tentativa de arrumar, da tentativa de acertar, né? Pela ótica da oportunidade do que você está vivendo. Eu sempre costumo falar isso, sabe, Gi, na empresa, principalmente, nos treinamentos que eu faço, porque eu estou vivendo um mundo dentro da companhia que eu estou de muitas mudanças, né? Então, acho que eu falei hoje no treinamento que a gente está vivendo a gente chama, né, de change management. Meu Deus, é um change management hard, sabe? Muita coisa acontecendo, fusões, aquisições. Então, mexe muito com as pessoas. Mexe com a insegurança, mexe com assim, o seu jeito de ser, porque você muda. E eu costumo falar para as pessoas assim, quando a gente passa por situações que deixa a gente desconfortável, que deixa a gente indeciso, que deixa a gente preocupado, a gente tem dois caminhos, né? Um, olhar pela ótica realmente da oportunidade, porque eu posso fazer disso algo que eu conserte, né? Eu posso olhar pela tentativa de acertar, né? Ou simplesmente eu posso olhar para isso e falar assim, olha, não quero, não vou mudar, não quero mudar e eu quero continuar assim. Talvez tenha um caminho que vai te doer um pouco mais. Tem um caminho que você vai sentir um pouco mais, né? E eu falei hoje até para as pessoas assim, tá tudo bem você não gostar de mudança, porque às vezes na empresa a gente precisa daquelas pessoas que, sabe, vai ficar o dia todo só batendo tecla ali, só consertando aquela coisa. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente tá falando que o mundo tá mudando, né? Então, de uma coisa a gente tem certeza, que as coisas vão mudar. A gente fala tanto desse mundo VUCA, né? A gente usa muito essa questão do mundo VUCA, que agora foi para o mundo BUNNY. Essa questão da volatilidade, da incerteza. As coisas não estão lineares, né? E isso tende a acontecer o tempo todo, né? As pessoas mudaram, assim, a tua rotina de trabalho mudou. E para todos, se você é advogado, se você é professor, se você é RH, para todo mundo mudou. Então, a única certeza que a gente tem na vida é que as coisas vão mudar, né? O que eu vou fazer com isso é que vai fazer a grande diferença. O que eu vou fazer com que aquilo que está mudando é que vai fazer a grande diferença. Então, é muito mais fácil, né? Que eu acho como dica, né, aqui, você encarar isso de forma honesta e olhar para você e falar assim, olha, realmente não estou me sentindo confortável. Isso tá me tirando a noite de sono. Isso tá me deixando ansioso para apresentar, tá me deixando ansioso para fazer, para uma relação, tá me deixando ansioso porque eu tenho que conversar com determinada pessoa porque a relação tá conflituosa. Quando você olha para isso, para dentro de você e tá enxergando pela ótica de precisa consertar, você não vai fugir, né? De fato, você vai tentar buscar alternativas que te guiem para você conseguir
Não, talvez nem resolver, porque às vezes a gente precisa de ajuda mesmo para resolver determinadas coisas, mas vai te deixar um pouco mais seguro, vai fazer você olhar para dentro e falar assim, olha, eu preciso disso. Eu tenho insegurança se eu posso, se eu consigo, mas eu preciso fazer. E ainda hoje eu falei para um time que eu estava dando um treinamento, para um time de líderes, e falei assim, a maior virtude que a gente pode ter é olhar para as pessoas e falar, eu preciso de ajuda. Eu não sei fazer, eu preciso de ajuda, não sei fazer. E às vezes é tão bom você estar no meio de gente que sabe fazer tanto, sabe? É tão bom você estar no meio de pessoas que é mais inteligente que você, que sabe mais do que você, que pode te ajudar. Isso é fantástico, porque te engrandece, né? Isso faz com que você cresce também. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda, olhar para o outro e falar assim, eu preciso de você. Sim. Eu preciso da sua ajuda, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas, sabe, Gi, que eu até anotei aqui, é ter essa capacidade de olhar pela ótica, assim, olhar pela ótica da tentativa de tentar acabar com isso, né? E pensar em coisas que façam com que você consiga caminhar com mais segurança, né? Talvez não consiga resolver, precisa de ajuda, ser honesto e falar preciso de ajuda, mas que você consiga caminhar para conseguir resolver isso, porque correr, tá correndo com você o problema. Parar, parou com você. Parou com né? você. E muito legal esse insight que você trouxe, e eu acredito muito nisso também, né? Até porque quando a gente se propõe a seguir em frente, pelo menos, né? Parada eu não vou ficar, devorada eu não serei pela situação. Vamos tentar uma forma aqui de seguir em frente, né? Quando você já se dispõe, pelo menos, a continuar caminhando, isso já te ajuda de alguma forma a pensar em possibilidades, porque eu acho que tem uma coisa importante na vida que é a gente sempre se permitir ter opções, ter caminhos, né? Quando a gente vai se privando tanto de pensar em alternativas diferentes e fica ali acreditando que você só teria uma alternativa, um caminho só para fazer, que só teria aquela maneira de ser feita, isso pode prejudicar ali o sentimento que a gente está tendo em relação, né, à preocupação mesmo de como vai ser solucionado. Quando você pelo menos para, né, e como você trouxe aqui, às vezes até pedindo ajuda, né, que pode te ajudar em 2 pontos. Uma de ganhar uma outra opção para aquilo que você está pensando, e outra de te livrar de uma armadilha que eu costumo lembrar as pessoas, que é a seguinte, assim, você não pode ser a pessoa que quer de você simplesmente uma única resposta e que ela seja certa, perfeita e maravilhosa. Porque essa expectativa é inatingível, né? Então, e muitas vezes você trouxe essa questão assim, poxa, não é resolver. Então, o fato de você lidar melhor com aquele sentimento que você está ali tendo no momento, não quer dizer que você deixou de se preocupar, mas que às vezes você só se conformou que naquele momento não é hora de solucionar, mas é hora de pensar numa nova estratégia, é hora de criar aí uma outra alternativa, ou pelo menos de aumentar o leque de opções, né? Ó, desse jeito não está funcionando, não deu certo, estou muito preocupada. Mas toda vez que você for fazer uma apresentação, por exemplo, você vai ficar sempre muito preocupado, uma hora isso vai te consumir demais, né? Qual é a outra forma que você pode fazer? Vai testando uma coisa diferente. Hoje você testa uma coisa aqui, hoje você testa outra ali. E acho que isso vai ajudando um pouco a baixar até essa expectativa de que tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso. Às vezes não vai ser perfeito, né? Eu converso muito com alguns líderes e aí eles falam, até gente que trabalha em RH mesmo, eu gosto muito de compartilhar aí o conhecimento que eu tenho na jornada e eu percebo que é uma preocupação assim muito nata das pessoas que têm que fazer uma apresentação, por exemplo. Ai, mas eu não vou conseguir, eu vou ficar muito nervosa, vai ser ruim mesmo, é a sua primeira, tá tudo certo. Tá tudo com bem, certeza. tá tudo certo. Depois que o tempo passar, você vai ver que você ficou muito melhor, a primeira não vai ser tão boa, né? Foi assim quando a gente começou a namorar, né? O primeiro beijo não foi dos melhores também, né? Depois que você vai comparando aí, vivendo outras experiências, você vai ganhando um crivo aí de mais qualidade para saber o que era bom, o que não era, né? Mas você simplesmente se permitiu fazer, né? Então, de repente, estava rolando lá o clima, você aceitou ali seu parceiro e ok, rolou o beijo e foi. Depois você vai vendo. Então,
A vida também pode ser dessa forma, né? Nem sempre a gente tem que estar com essa cabeça o tempo todo de fazer da melhor forma possível, ou só você fazer, né? Acho que é muito legal isso que você trouxe, assim, pedir ajuda é importante também, né? E Uhum. tem hora que você realmente não está enxergando sozinha. E tá tudo bem também, você não tem Tá tudo obrigação de bem, enxergar tudo sozinha, né? Viver tá não é tudo viver bem. sozinho, né? Não, A gente vive nesse cenário, nesse conjunto, a gente está fazendo essa troca aqui, até como a Fabi colocou no começo, não porque a gente seja perfeita e impecável e nunca se preocupe e nunca tenha uma não. ansiedade, é só porque a gente descobriu algumas maneiras que dá para lidar É, melhor com tudo isso no dia a dia e principalmente não paralisar tudo que a gente não está paralisar. vivenciando para continuar seguindo em frente. Então, é o que queremos com você também aqui nessa noite, né? Se por acaso você percebeu aí que anda se preocupando demais, dá para ser mais tranquilo. Porque aí quando você abrir um pouco de espaço, né, no seu HD aí na sua torre de comando, para diminuir o tempo que você anda se preocupando, né, antecipando todas as preocupações e passar a ganhar um tempo a mais para criar mais estratégias, mais possibilidades, mais alternativas para você lidar com as situações que você está vivendo, isso pode te trazer mais resultado. Você vai se sentir mais engajada, você vai se sentir mais motivada com a sua vida no geral, porque você vai se perceber em movimento e não paralisada por conta desse sentimento. Então pode ajudar muito aí nessa construção essa dica que a Fabi trouxe aí de pedir ajuda, né, de se permitir, de testar opções e fazer tudo isso que ela está falando aqui. E a gente vai falar sobre a terceira, mas olha, só se subir coraçõezinhos, né, Fabi? Porque Só. precisamos de coraçõezinhos para a gente também ficar aqui Exatamente. motivada no tema, né? Para a gente entender que está Exatamente. valendo a pena, que está sendo bom o nosso papo, né? E que você quer conhecer aí mais uma maneira. Então, lembrando que até aqui a gente já percorreu a jornada aí do autoconhecimento, né? Já falamos da oportunidade de pedir ajuda, de se permitir seguir em frente, mesmo com todos os perrengues, né? De repente baixar um pouco a expectativa aí da sua cobrança, você não precisa ser maravilhosa todas as vezes, tá tudo certo se uma vez sair errado, tá tudo certo se uma vez você experimentar e não for a melhor experiência que você teve, a próxima vai ficar melhor, né? Então isso tudo vai fazer parte aí da sua rotina e podem ser maneiras que vão te ajudar a lidar melhor. Porque como a gente disse aqui, gente, vida é dinâmica, né? Vida quer dizer perrengue para cá, perrengue para lá, toda a emoção sendo experimentada aí a todo momento. E cadê nossa convidada? Deu uma passeadinha aqui. Volta, nossa convidada. Volta aqui pra gente. Olha, não estava combinado esse suspense todo da terceira, gente. Era só para fazer o coraçãozinho. Ela já botou mais aqui adrenalina, tá vendo? Então, vamos continuar aqui conversando, que a internet dela deve ter dado uma fugidinha, mas ela volta aqui. Aí, tá chegando de volta. Já tá chegando aqui, voltando para a gente falar da terceira maneira, né? Porque estamos aqui batendo papo. Então, eu Caí falei, aqui de não tava combinado internet. essa... Faz parte da internet, né? Ficou um suspense, intervalos Internet. comerciais. Agora a gente volta para a terceira dica de Fabiola. Vai lá. Desculpa. Faz Desculpa, parte, Gi. é assim Caiu mesmo. a internet aqui. Travou É tudo. assim. Você sabe, na hora que você estava falando, Gi, eu até anotei aqui para não esquecer de falar, que você estava falando que o medo não pode paralisar, né? E uma vez eu li num livro que, assim, o medo, às vezes ele é bom porque ele faz com que a gente não negligencie determinadas coisas, né? Faz a gente pensar um pouco mais, faz a gente olhar um pouco mais, né? Tava falando sobre isso agora com meu esposo, ele tá querendo comprar um carro e, ai, não sei. Então, assim, o medo, ele pode talvez fazer com que a gente não negligencie algumas coisas, né? Mas não pode paralisar. Exatamente isso. E uma outra coisa também que você estava falando que tá tudo bem errar. Você sabe que esses dias eu passei por uma situação dentro da empresa e eu errei, né? Então eu fiz uma coisa, na verdade sim, eu poderia ter feito melhor um PPT lá, uma situação que depois eu fiquei até frustrada que eu deveria ter feito melhor, porque eu me cobro bastante, né? Mas, e aí eu falei assim, gente,
eu nunca mais vou fazer isso, eu tô muito feliz. Porque nunca mais vai acontecer isso, entendeu? Nunca mais eu vou. Se eu tiver uma outra experiência como essa, se eu tiver uma outra oportunidade como essa, não vai mais acontecer. Então, quando a gente olha para essa situação de se permitir, né, de pedir ajuda, de falar eu errei, eu não consigo, eu preciso de você, de conseguir olhar para isso, né, e falar assim, tá tudo bem, tá tudo certo, fica mais leve. Parece que não fica tão pesado as coisas, né? A gente começa a olhar para as coisas assim, olha, por essa ótica, eu tô enxergando, né, que tá tudo bem, tá tudo certo. Senão a gente fica se frustrando mesmo pela situação que poderia ter sido melhor e não foi, né? E aí, por último, na verdade, eu deixei algo muito simples que eu anotei aqui por último, foi para pensando numa intensidade um pouco maior, sabe, Gi? Porque quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de alguns transtornos, porque a ansiedade ela pode ser transformada em uma ansiedade generalizada, né? Ou pode se transformar também em outros transtornos que envolvem uma gama de coisas, né? Então, quando a gente está conseguindo controlar, através de muitas coisas que a gente acabou de falar aqui, né? Olha, eu me conheci um pouco melhor, pensei numa estratégia, me permiti, tá tudo bem. Agora eu vou começar a fazer diferente, eu vou encarar isso para conseguir enxergar o que eu posso melhorar. Quando você consegue fazer isso ainda, né? Você se esforça, você olha para você, você consegue fazer isso, é muito bom. E chega a determinados momentos da vida que a gente precisa de ajuda profissional mesmo, né? E por isso que eu deixei aqui como a última dica, é que às vezes você vai precisar de ajuda e de ajuda profissional. E muitas vezes tem um tabu em relação a isso, sabe? Um tabu em relação ai, porque você vai procurar psicólogo só quem tá, quem tá louco, né? Vai procurar psicólogo quem não tem o que fazer, né? Então a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa mudar o mindset em relação a isso, todo mundo precisa de ajuda. A gente não vive num mundo que a gente está falando que as mudanças são constantes, então a gente precisa de ajuda sim, e muitas vezes é ajuda profissional. É claro que você pode buscar, às vezes, por estratégia que está muito próxima de você. Fazer um exercício físico, até conversar com uma amiga, procurar por leituras, procurar por escrever, qualquer coisa que você goste de fazer, que te faça bem fazer, né? Enquanto outros momentos, você vai ter que procurar mesmo por estratégia que te guie, que te mostre o caminho, que fale assim, olha, eu tô seguindo o caminho tá errado e eu não tô suportando fazer isso sozinha. Então, a última coisa que eu deixo, assim, para as pessoas muitas vezes você vai precisar de ajuda profissional, porque tem coisas na nossa vida que a gente não consegue fazer sozinha. E uma ajuda profissional, uma psicóloga, ela vai te guiar mais, ela vai fazer você conseguir enxergar aquelas emoções que a gente falou no começo, que você não estava conseguindo enxergar, né? E a psicologia, ela tem uma gama de oportunidades para te guiar, né? Para fazer com que você se sinta bem, se reconhecer, se autoconhecer. E fazer você passar por esses problemas que você tem de grande intensidade, com bastante profundidade, né? E principalmente que você consiga viver melhor, que você consiga viver bem. Porque quando a gente tem um transtorno realmente de ansiedade generalizada, as coisas têm uma intensidade muito grande, né? Então, eu não consigo fazer determinadas coisas porque eu vou sofrer com isso. Isso vai transformando em fobia, que pode ter outros transtornos envolvidos. Enfim, é uma psicóloga que realmente vai te ajudar, vai te guiar para que você se sinta bem. E é importante, né, a gente estender esse conceito, né, para outras áreas da nossa vida, porque é curioso que tem área que a gente fala, nisso aqui eu não preciso de ajuda, eu não vou pagar para conversar com uma profissional para ela ficar lá me ouvindo, né? Mas tem outras áreas da sua vida que você não aceitaria, né? Você vai passar no médico, você quer falar com o médico, porque aí só o médico você cria aquela ideia de que ele estudou, de que se ele especializou. Mas, na verdade, os profissionais são especialistas naquilo que fazem, né? Então, por que eu vou procurar um profissional? Simples, porque não está funcionando o que você está fazendo. Senão, você não estava precisando de um profissional, né? Se alguma coisa está disfuncional aí, sim, você precisa de uma ajuda profissional. E ajuda profissional significa alguém que tenha ali a habilitação necessária
para aquilo que você tem que vencer naquele momento. E para cada área que você precisar vencer, existem especialistas que vão ter caminhos mais fáceis, que vão ter atalhos que vão te ajudar a chegar no objetivo que você deseja, né? Então, a Fabi trouxe aqui o exemplo da psicóloga, porque a gente está falando isso aqui sobre a questão da ansiedade, é uma questão muito séria. Outro dia a gente falou numa live também sobre o estresse. Também é importante você procurar ajuda profissional para não entrar numa armadilha e parar lá numa síndrome de burnout, né? Não se cuidar e acabar perdendo o tom. Mas isso pode ser para você fazer um exercício físico. É só ligar a TV e faça o exercício. Mas se não funciona para você, você precisa sim de um personal para ele te colocar em movimento, para você não ficar parado, né? Então, a ajuda profissional, ela é sempre bem-vinda e ela vai te ser uma mola para você se impulsionar em direção ao próximo patamar. Essa é a vantagem de você estar do lado de um especialista, de alguém que entende um atalho ali e pode te ajudar nesse caminho. Agora, o que está na sua mão fazer, aí não tem jeito, né, minha linda? Aí é você que faz, né? Porque nem a sua parte, nem se tiver lá na mão do profissional, não vai fazer por você também não, né? Porque não adianta só ir até o profissional. A sua parte é você que faz. Mas aproveitar essa expertise e tratar com naturalidade, porque para tudo na vida tem especialista, gente. Para tudo a gente tem, né? Se você pensar hoje em dia, eu estava pensando nisso outro dia, como é curioso, porque até para jogar videogame tem especialista hoje, né? É verdade, você já viu que tem uma molecada que, cara, dá um tutorial no YouTube, porque as pessoas não conseguem passar as fases e ele Imagina passa a saúde ali. mental, né, Júlia? Então, e ele passa as fases, ele consegue fazer o que outra pessoa não faz. Então, se você é o cara que quer jogar e não sabe passar, vai lá falar com um especialista, por que não, né? Se vai te fazer bem, né? Se vai te conectar. E acho que essa é a mensagem principal, né? Por que lidar com a ansiedade? Por que lidar com as preocupações? Porque você tem todo o direito de ser feliz, você tem todo o direito de aproveitar, de desfrutar os momentos da sua vida sem que aquilo seja uma grande tensão. Não precisa ser dessa maneira, né? E é isso que a gente quer compartilhar aqui, né, com você nessa noite, para te inspirar a procurar maneiras alternativas de tornar a vida mais leve. Tem coisas que acontecem no mundo aí fora que a gente não muda e não tem nenhum controle sobre isso, né? Pandemia tá aí para mostrar isso pra gente. Tem muita coisa que acontece que você não tem controle, tá tudo certo. A gente teve que aprender a não ter controle também, né? Mas tem coisas que a gente tem controle, porque estão acontecendo dentro da gente mesmo, estão acontecendo aí dentro de você. E nada melhor do que você assumir o controle aí do que está acontecendo dentro de você e fazer com que fique melhor, da melhor forma, no melhor formato, para você mesmo. Para você desfrutar melhor da sua vida, para você desfrutar mais do seu momento e para você aprender mais, né? A nossa jornada, eu acho que vai ser sempre assim, né? E quanto mais a gente absorve do aprendizado ali do momento que está rolando, melhor fica o dia do amanhã, né? Se hoje a gente conseguiu aprender aqui um pouquinho uma com a outra e amanhã alguém te perguntar alguma coisa, ai, tô tão ansiosa, e você compartilhar uma coisa com ela, já tá valendo a pena aqui, você já sai dividindo o conhecimento e fala para ela, você já pensou no autoconhecimento? Ah, já pensei, não funcionou. Ah, você já pensou tal coisa? Já pensei. Então ajuda profissional, você já tá aí com a receita para apoiar outras pessoas e inspirar. E assim é que a gente vai aprendendo, né, as estratégias da vida, do dia a dia, para tornar esse dia a dia cada vez mais leve e desfrutando mais de resultados. Porque é isso que vai fazer a gente ficar firme na jornada, né? É a gente ter a sensação de que está valendo a pena, né? A Fabi começou falando aqui sobre a missão dela, né? O quanto ela está conectada com o propósito e com a missão que ela tem de inspirar as pessoas, de despertar nas pessoas a sua melhor versão, de inspirar pessoas para seguir em frente mesmo no mundo que às vezes vira praticamente de cabeça para baixo, mas ter ali uma posição de liderança e conseguir continuar orientando outras pessoas. E eu sempre digo também que liderança é um papel na vida, né? Não é só um cargo. A gente exerce a liderança da nossa vida, então
que sirva aí para você essa inspiração, que você se conecte aí com o seu propósito de conduzir a sua vida para o melhor momento. Ah, Gisele, o meu melhor momento vai ser quando eu estiver em Dubai. Às vezes não, seu melhor momento às vezes é o próximo minuto que vai acontecer depois, né? Porque tem gente que está em Dubai e não está aproveitando também da maneira que gostaria, se não tiver conectado com essa essência. Então, olhar para o perrengue do dia a dia, porque vai ter preocupação, vai ter problema para você resolver, vai ter situações para você contornar, porque vida é isso, com um olhar diferente, experimentando uma lente diferente, pode te trazer aí mais resultado e mais leveza. Por isso que a gente quis falar com vocês aqui nessa noite sobre esse tema. E eu quero agradecer demais aí a Fabiola, nosso papo foi uma delícia. Foram 3 dicas super bacanas que eu acho que se aplicam muito bem. A gente pode se permitir, pode seguir em frente da maneira mais tranquila e mais agradável. Foi um prazer te receber aqui. Volte mais vezes para a gente falar de outros temas deliciosos como esse. Foi muito bom, a hora passa tão rápido, né? Quando a gente está em flow aí, envolvido no que a gente... Na hora que a gente está falando. Foi muito rápido, a gente... E eu quero pedir aí para você fazer suas considerações finais também aí, falando sobre o que você quiser deixar como mensagem final, enfim, fica à vontade aí para fazer suas considerações. Tá bom. Bom, Gi, primeiro eu quero agradecer. Eu agradeço muito ter a oportunidade de estar aqui falando com você depois de tantos anos, né? É uma pessoa que me incentivou tanto, que me ajudou tanto. Eu sou muito grata, né? E feliz, né, por ter avançado tanto, saber que mudei tanto daquela menina que chegou em São Paulo, que você ajudou tanto. Então, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui conversando com você sobre esse tema que é tão importante. Eu acho que resumindo tudo, né, a gente consegue olhar o quanto é importante a saúde mental. Não só nos dias atuais, não, de tudo que a gente está vivendo, e parece que as coisas se intensificaram, sim, né, com a pandemia, o gatilho do mundo externo intensificou um pouco mais tudo isso que a gente está vivendo, trouxe mais preocupações, trouxe mais ansiedade, ou por muita informação, ou pela falta dela, né, mas com certeza, quando a gente passa a olhar para isso, dá importância para a gente, sabe? Olhar com muita profundidade para a gente mesmo, capaz de se autoconhecer, de conseguir harmonizar as emoções que a gente tem, com certeza a vida vai ficar mais leve, preocupações do dia a dia, a gente vai conseguir driblá-las, né? Não que a gente vai eliminá-las, mas sempre vai ter, né? E tudo que a gente está vivendo hoje, até eu terminei um treinamento falando assim para as pessoas, de tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu sei que tem muita dor, tem muita tristeza, né? Os dias mudaram muito, mas o que eu quero contar para o outro que eu aprendi, né? Então, o que eu quero contar para os meus filhos sobre esse ano? O que eu quero contar para os meus amigos? O que eu aprendi nos últimos meses, o que eu aprendi no último ano? Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai aprender. Olhando por essa, como eu falei, olhando por essa ótica da tentativa de acertar e de mudar o que eu estou vivendo, eu acho que faz toda a diferença. Então, que a gente possa ter esse olhar para dentro e conseguir, da melhor forma possível, resolver e equilibrar e harmonizar as emoções que a gente tem diariamente. Gi, muito obrigada. Fiquei muito feliz com você aqui. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Mandaram mensagens aqui. Parabéns às duas, grandes profissionais. Parabéns, boa live. Parabéns, profissionais com muita qualidade. Que orgulho da minha menina que com muito esforço e suor chegou longe. Rogério Caseta aqui, registrando orgulho aqui. Meu irmão. Aí tem gente falando concordo, todo mundo tem o direito de ser feliz. A Fabi passou por aqui também, a Fabiana, que era lá de Campinas, consultora que trabalhou com a gente, falou, quero ver depois. Ela chegou no meio da live, colocou amigas que admiro muito, que orgulho falar de profissionais, ouvir 2 profissionais que fizeram parte da minha trajetória, também fez parte aí. Enfim, muita gente agradecendo, foi maravilhoso o papo.
Muito obrigada mesmo por compartilhar todo esse conhecimento aqui conosco. Amanhã, gente, tem mais live. Amanhã também tem uma profissional maravilhosa que vai falar com a gente sobre um tema super bacana, né? E a Roberta de Paula, que conheci Roberta através de uma... na verdade, a gente começou a se falar aqui pelas redes sociais e depois a gente foi comparar e já temos uma amiga em comum, porque é uma querida. Roberta foi tia agora de Bernardo, que é maravilhoso, um príncipe que chegou. Mas vamos trazer um tema aqui super bacana também. Então amanhã tem mais. Aproveitem o conteúdo. Essa live vai ficar gravada também, então depois compartilha com as amigas que não puderam estar aqui, porque acho que esse tema, para mulheres em especial, é de utilidade pública, não é não, Fabi? Lidar com Sim, preocupação com e certeza. ansiedade no dia a dia é tema de utilidade pública. Então, Com nos certeza. ajuda aí a compartilhar a mensagem. Um beijo, um abraço. Foi uma delícia Beijo, estar aqui com gente. você. Que a gente possa se encontrar mais vezes, viu? Com Boa certeza, noite para com quem certeza. esteve aqui com a gente. Bom descanso. Aproveite aí, vai dormir agora tranquila, sem preocupações. E amanhã, dia novo. Não é isso? É isso mesmo, Gi. Obrigada, gente. Um Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.